Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Erivaldo Nascimento e hoje teremos uma aula do nono ano sobre o Teorema de Tales. Então vamos para a nossa aula. Inicialmente, vamos ver quem foi Tales. Quem é esse Tales de Mileto? Tales de Mileto foi um filósofo, astrônomo e matemático da antiguidade. Ele dedicou-se bastante à matemática e criou vários fundamentos da geometria, e um desses fundamentos vamos ver nesta aula. Para entender melhor o Teorema de Tales, vamos considerar esta figura a seguir, onde temos algumas retas e pontos que mostram a interceptação dessas retas. Vamos entender melhor agora essas retas. Primeiro, o que é um feixe de paralelas? O que é o feixe de retas paralelas? É um conjunto de retas distintas de um plano e que são paralelas entre si, ou seja, retas paralelas que mantêm sempre a mesma distância, elas nunca se cruzam. Na figura a seguir, vamos ver aí um feixe de retas paralelas que estão representados pelas retas R, S e T. Observe que sempre elas mantêm a mesma distância entre elas, ou seja, elas nunca se cruzam. Então, chamamos essas retas de retas paralelas. Nessa figura, R é paralela a S, S é paralela a T e R é paralelo a T. Então, aqui temos um feixe de retas paralelas. E o que são as retas transversais? Retas transversais ao feixe de paralelas são as retas do plano que interceptam, cruzam, cortam essas retas do feixe de paralelas. Então, as transversais elas irão cortar todas as retas do feixe. Nessa figura que temos a seguir, temos as retas A e B sendo retas transversais ao feixe de paralelas R, S e T. Então, aqui nós temos a reta A e a reta B cortando todo esse feixe de paralelas. Outras denominações que podemos ter no feixe de retas paralelas e cortadas por transversais. Além das próprias retas, é reta R, S, T e U, que são as paralelas, e as transversais A e B. Temos ainda o ponto A e o ponto A', que são denominados pontos correspondentes. Mesma coisa vai acontecer com B, B', com C, C', com D, D'. Temos os segmentos correspondentes também, que são os segmentos AB, A', B', o segmento BC, B', C', segmento CD, segmento C', D', e assim por diante. Então, cada segmento ou cada ponto de uma reta transversal, ele terá seu correspondente na outra reta transversal. Vamos para ver o que diz o Teorema de Tales. O Teorema de Tales diz o seguinte: feixe de retas paralelas intersectadas por segmentos transversais formam segmentos de retas proporcionalmente correspondentes. Ou ainda, se duas retas transversais intersectam feixe de retas paralelas, então a razão, que é a divisão entre quaisquer dos seus segmentos de uma transversal, será igual à razão dos segmentos correspondentes da outra. Ou seja, o segmento de reta de uma transversal, ele será correspondente à razão daquela transversal com o segmento correspondente em outra transversal. Vamos ilustrar isso para que fique melhor a compreensão. Temos aqui a noção do Teorema de Tales, então vamos ver os segmentos. Podemos concluir, de acordo com esse teorema, que o segmento AB e o segmento CD, então aqui nós temos a razão entre o segmento AB e o segmento CD, lembrando, a razão é uma fração, uma divisão. Então, a divisão do segmento AB sobre o segmento CD será proporcional ao correspondente. Quem é o correspondente do segmento AB? É o segmento A', B'. E quem é o correspondente ao segmento CD? É o segmento C', D'. Então, essa é a proporção que o Teorema de Tales fala. O segmento ABCD é proporcional à linha B' sobre C', D'. Outra ilustração também do Teorema de Tales. Temos aqui o segmento AC sobre o segmento AB. Então, o segmento AC, a razão dele pelo segmento AB
proporcional aos seus correspondentes, a razão dos seus correspondentes, que no caso é a linha C', e sobre a linha B'. Então, essa proporção que Tales nos fala. Para melhor compreensão, iremos agora ver um exemplo da aplicação do Teorema de Tales em uma situação do cotidiano. Então, vamos aplicar essa questão aqui. No desenho ao lado estão representados os terrenos 1, 2 e 3. Quantos metros de comprimento deverá ter o muro que o proprietário do terreno 2 construirá para fechar o lado que faz frente com a Rua das Rosas? Então, primeiramente, vamos analisar aqui a imagem. Como vemos, os lados dos terrenos, eles formam ângulos de 90 graus com a Rua das Margaridas. Então, como eles formam esses ângulos de 90 graus, essa Rua das Margaridas ela é perpendicular ao lado dos terrenos. Logo, essas linhas dos terrenos elas serão paralelas. Então, se são retas paralelas, temos aqui um feixe de retas paralelas cortados por transversais. As transversais serão a Rua das Margaridas e a Rua das Rosas. Então, aqui podemos aplicar o Teorema de Tales, pois temos as paralelas e as transversais. Como a questão pede que o proprietário calcule a frente para a Rua das Rosas, então vamos chamar essa medida aqui de x, que é o que não foi dado na questão. Então, temos que o fundo desse terreno 2, ele tem 24 metros, que é a distância aqui para a Rua das Margaridas, e vamos descobrir essa medida aqui para a Rua das Rosas. Sendo que o terreno 3, nós temos tanto a medida do fundo do terreno para a Rua das Margaridas, que é 15 metros, como também a medida da frente do terreno para a Rua das Rosas, que é 20 metros. Então, vamos aplicar o Teorema de Tales, fazendo a proporção. A proporção da frente desse terreno 2, para o fundo, para a frente do terreno 3, aliás, será proporcional à medida do fundo do terreno 2 com o fundo do terreno 3, aplicando o Teorema de Tales. Então, teremos aqui esse cálculo. X sobre 20 é proporcional a 24 sobre 15, certo? O segmento aqui da reta transversal sobre o outro será proporcional à razão do segmento da outra transversal do primeiro segmento sobre o segundo. Então, o terreno 2 sobre o terreno 3. Como temos aí a proporção, fazemos aquela regra de 3, multiplicação de meios para os extremos. Então, multiplicando 20 vezes 24 e x vezes 15. A nossa resposta daria x vezes 15 igual a 15x. Como o 15 está multiplicando, ele passa dividindo, então por isso que é sobre 15. Então, o nosso cálculo será o seguinte: 20 vezes 24, que dá 480, 10 vezes 24, 240, 20 vezes 24, 480. E 480 dividido por 15. 48 dividido para 15 dá 3. Baixa o 0, vai ficar 30. 30 dividido para 15 dá 2. Então, logo, o valor de x dá igual a 32. Ou seja, o muro da frente para a Rua das Rosas do terreno 2 terá que ter 32 metros. Lembrando sempre que aqui nós estamos trabalhando com proporção. Então, se, por exemplo, na questão aqui dissesse que o fundo desse terreno 1 ele tem 12 metros, nós poderíamos descobrir o valor daqui da frente sem efetuar nenhum cálculo, só pela proporção que Tales nos diz. Ele diz que os segmentos são proporcionais. Então, esse segmento será proporcional à razão desse segmento sobre esse. Então, se aqui esse segmento ele é metade desse, aqui também seria metade. Então, como aqui o x é igual a 32 no terreno 2, nesse terreno 1, teríamos que seria a metade, pois permaneceria a proporção. E no caso, a metade de 32 é 16. Então na atividade, há questões que talvez não precise nem de cálculo.
possa ser respondida através dessa proporção, dessa razão, de uma forma simples. Certo? Por hoje é só. Muito obrigado e até mais.